Olá, eu sou Caleb Benjamin, escritor e roteirista formado em cinema e audiovisual pela Universidade Federal de Pernambuco e mestrando em Teoria da Literatura pela mesma instituição. Quero convidar vocês a assistirem ao curso Postagem da Literatura ao Roteiro, Diálogos Possíveis, incentivado pela Lei Aldir Blanc Lab 2. Nos últimos encontros, vimos como Aristóteles e Hegel formam a base do gênero dramático. Para a narrativa clássica, toda narrativa é a história de uma busca. Ou seja, toda narrativa conta a história de um herói, de um personagem que busca alguma coisa, que quer alguma coisa. Para conseguir aquilo que ele quer, o herói vai precisar se deslocar. Ou seja, toda narrativa parte da passagem de um espaço, de um lugar de conforto e equilíbrio para um lugar de desacordo. A passagem de um espaço calmo, tranquilo e seguro, mas que para chegar àquilo que se quer, para conseguir realizar a busca, é preciso passar por um espaço de conflito, um espaço de experiência, de desafios e obstáculos, que ao serem vencidos, se chegará nesse novo espaço, nesse espaço que ainda não existe, nesse espaço utópico. Hegel introduz a ideia de tese, antítese e síntese, mas aqui nós também podemos perceber como esses três elementos podem se comportar como os espaços físicos no roteiro. No momento em que você entende um lugar físico na tua narrativa que passa segurança para o personagem e que ele vai precisar sair desse espaço para um espaço de conflito, para um espaço em que ele não vai estar mais seguro e que ele precisa passar desse espaço para um novo lugar físico que ele almeja, que ele deseja, você pode perceber que o trânsito entre os três espaços faz o mesmo movimento hegeliano, faz o mesmo movimento da dialética. Esses três espaços também podem ser três momentos emocionais, ou seja, três estados em que o personagem precisa passar para poder fazer um arco de mudança do personagem, para fazer um arco de transformação. A narrativa clássica, ela herda da comédia a sua forma. Na comédia, as coisas começam bem, vão se complicar e no final tudo volta a ficar bem ou fica melhor do que estava antes. É esse movimento do enredo que a narrativa clássica vai herdar. Mas esse movimento ele também traz o movimento do arco do personagem. Ou seja, para que no final as coisas se reequilibrem, para que o cosmo que foi perturbado no começo da narrativa seja restabelecido no final, o personagem precisa passar por um arco de mudança. Também vai passar de um estado de equilíbrio, de um estado de segurança, de conforto, para um estado de desconforto, para um estado de conflito. É somente porque ele faz essa passagem para chegar nesse novo equilíbrio que nós temos esse arco de transformação. O conflito, quando é introduzido, é algo que o personagem não pode ignorar. O conflito sempre é uma situação, um incidente, uma circunstância, algo que acontece que não pode ser simplesmente ignorado. De alguma maneira, ele se vê obrigado ou enredado no conflito, para que ele faça o arco, para que ele complete a jornada e, com isso, ele consiga resolver e restabelecer o cosmo, a tranquilidade, eternamente. Ou seja, é preciso que no final desse arco, entendeu? Internamente o movimento também tenha sido feito. A narrativa clássica é uma narrativa na qual, no final, temos a sensação de completude. A sensação de que o herói completou a jornada e mudou. Ele e o mundo, agora, formam uma unidade. Mas para que essa unidade se estabeleça, é preciso que ele seja transformado ao longo da jornada. Nos nossos encontros, vimos como a literatura pode nos ajudar a entender melhor como as narrativas funcionam. E entendendo como cada parte funciona, podemos assim escrever melhores histórias. A narrativa do cinema, ela não nasce no cinema. Na verdade, ela herda um modelo dramático. Esse modelo ainda se divide em duas formas, e cada forma organiza como nós acreditamos que as coisas são no mundo, ou como as coisas deveriam ser. Cada forma organiza os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos medos e esperanças. É assim que se divide o cinema na forma narrativa clássica e narrativa moderna. A narrativa clássica, como vimos, é aquela em que o personagem, por meio das suas ações, tenta conseguir os seus objetivos. Por meio das suas ações, o personagem tenta transformar a sua circunstância. Mas essas ações também mudam quem ele é. A narrativa clássica, sim, é a passagem de um estado de equilíbrio para um estado de desequilíbrio. Isso implica que o personagem vai começar de um jeito e terminar de outro. Mas essa mudança vai se dar através de provas.
É preciso que o personagem seja provado. E com essas provas ele vai amadurecendo, ele vai mudando o seu proceder. O personagem, no começo da narrativa, ele tem um dano, ele tem uma fratura. Essa fratura é no seu interior, é nas suas emoções. Tomemos, por exemplo, a personagem Dora de Central no Brasil. A personagem começa extremamente triste, solitária. Apesar de ter uma amiga, perceba como ela parece infeliz. A personagem escreve cartas para outras pessoas, mas ela não tem a quem mandar uma carta há muito tempo. Essa mudança da personagem, desse estado de infelicidade, de solidão, de alguém também que tem um desvio de caráter. A personagem é extremamente mentirosa e em todo momento ela não faz nada para ajudar as outras pessoas. As cartas que ela escreve, ela escolhe quais ela vai rasgar, qual ela vai jogar fora, qual ela vai mandar. Todo arco de personagem responde a uma pergunta. No caso de Dora, ela é capaz de amar outra pessoa além de si mesma? Ela é capaz de fazer algum ato de generosidade? A narrativa, assim, é a passagem do egoísmo para a generosidade. Ao final da narrativa, depois de passar por todas as provas, tentar diversos momentos abandonar a criança e depois fazer alguma coisa por ela, é no momento em que ela finalmente se sacrifica, em que ela muda. É nesse ponto em que ela decide pegar as cartas e enviar para as pessoas. Assim, nós vemos a transformação, nós vemos essa mudança. A narrativa clássica é a passagem da infelicidade para a felicidade. Mas para que o personagem consiga essa felicidade, para que esse dano interior, para que essa fratura e essa falta que ele sente seja suprido, ele precisa mudar. E essa mudança vai se dar através de provas. Diferente da narrativa moderna, que não implica necessariamente num arco de personagem, num arco de mudança ou transformação. O personagem pode começar de um jeito e terminar da mesma maneira. Como, por exemplo, no filme Amarelo Manga, em que os personagens começam e terminam do mesmo jeito. Acompanhamos aqui um intervalo na vida das pessoas, fatias da vida das pessoas, não necessariamente uma ação representada, mas momentos da vida de cada um, não necessariamente com conflito, mas em crises. Isso é a narrativa moderna. A partir do exemplo dos filmes que trouxemos, podemos ver como o cinema pode usar na prática os elementos que a literatura nos deixou. Como o roteirista pode se apropriar disso como ferramentas para melhor estruturar sua história, para melhor resolver os problemas que não estão fazendo o enredo avançar, ou que está deixando o personagem desinteressante. As ferramentas que o roteirista tem, no geral, são sempre as mesmas. Não tem muita coisa depois de Aristóteles e Hegel. Sempre é um drama, sempre é uma ação, um conflito, um personagem que quer alguma coisa. É sempre uma história a ser contada. É sempre como a gente sai do ponto A para o ponto B e como a gente mantém o interesse do espectador de continuar assistindo essa jornada. Para isso, nós precisamos saber como essas ferramentas funcionam. Esses nossos encontros são apenas o começo das relações entre a literatura e o cinema, mas ainda existem muitos diálogos possíveis a serem feitos. Ainda existem muitas formas em que a literatura pode ajudar a você, roteirista, contar histórias melhores. Através da relação entre a literatura e o cinema, o roteirista estará preparado para criar narrativas ainda mais potentes, pois ele vai entender os elementos que tem à sua disposição, como vai poder organizá-los e manipulá-los, e assim chegar ao fim que ele deseja, a comoção do espectador, fazer com que ele fique interessado do começo ao fim, do ponto A até o ponto B, das primeiras palavras até subir dos créditos e aparecer o seu nome de roteirista.